Considerado por muitos o cavaleiro mais poderoso do exército de Atena, o guardião do sexto templo do santuário é sem dúvida um dos personagens mais populares entre os seguidores de Saint Seiya, e é por isso que o chamado mais próximo de um deus é o protagonista deste novo vídeo de curiosidades. 1. Embora muitos afirmem que Shaka é a reencarnação de Buda, isto é um mal entendido, já que no budismo, a religião que Shaka pratica, Buda é na verdade um estado de consciência. Portanto, não é que Shaka seja um Buda por reencarnação, mas que ele se tornou um Buda porque atingiu a iluminação ao despertar completamente como indivíduo. 2. Entre os 12 santos de ouro, Shaka é o único que mantém sua aparência original no mangá para sua versão em anime, apresentando zero diferenças em sua armadura e aparência física. 3. O objeto que ele usa na testa é chamado Bindi, que significa gota ou ponto. Isto tem uma conotação religiosa que implica o terceiro olho e a sabedoria, o que harmoniza com a capacidade do Cavaleiro de Virgem de conhecer a verdade escondida nas aparências. 4. Em relação a essa habilidade, vale destacar que apesar de possuir esta faculdade no mangá, ele não foi capaz de perceber plenamente o mal dentro de Saga, ao contrário do anime onde se revela que tem consciência, se não da dupla personalidade do então patriarca, pelo menos da utilização de métodos algo questionáveis por parte dele. 5. O apelido que lhe foi dado de o homem mais próximo de um deus não se refere de forma alguma a ter um poder semelhante aos deuses como Poseidon, Hades ou Zeus. É antes uma forma de apontar o seu grande domínio do cosmos, que vai além do que um santo comum de Atena pode aspirar a alcançar, e acima de tudo o estado de iluminação e transcendência que alcançou devido às disciplinas que pratica. 6. Nas palavras de Shijima de Virgem, antecessor de Shaka, este Cavaleiro de Ouro deve ser considerado o santo de Virgem mais poderoso da história. 7. A serenidade e coragem de Shaka são evidentes em todas as suas aparições na série, mesmo nos momentos mais tensos. A única vez que ele foi visto perdendo a calma foi quando não conseguiu destruir o Muro das Lamentações sozinho durante a saga de Hades. 8. Embora muitos de nós estivéssemos entusiasmados ao ver como Shaka evitou os ataques de Camus e Shura também durante a saga de Hades, a verdade é que no mangá não foi tão fácil para ele, pois embora tenha conseguido desviar dos ataques de Shura, ele não conseguiu evitar que Camus congelasse sua perna. 9. Na história original de Masami Kurumada, que nem é preciso dizer que é a que vemos no mangá, Shaka é o primeiro Cavaleiro de Ouro a aparecer vestindo sua armadura dourada como tal, fazendo sua estreia na parte 19 da compilação de mangá mais atual, a Final Edition intitulada Memórias da Ilha da Morte. 10. No mangá, muitos dos Cavaleiros de Ouro são loiros, mas na versão de anime a sua cor de cabelo muda. A única exceção é Shaka, que mantém este tom em ambas as versões. No entanto, no filme CGI The Legend of Sanctuary, encontramos um Shaka ruivo, o que talvez pudesse ser uma homenagem ao seu antecessor em Next Dimension, Shijima de Virgem. 11. O nome Shaka é derivado do sânscrito Shakyamuni, que significa sábio ou líder dos Sakya, título dado a Siddhartha Gautama, que é reconhecido como um dos principais Budas. Porém, e como informação extra, vale ressaltar que em japonês existem duas formas de pronunciar a palavra Shaka. A primeira é com o uso desses kanjis que você vê aqui e que é usado em Saint Seiya, enquanto a outra que é desta forma que se traduz literalmente como Buda. Você sabe em qual anime aparece um Shaka que usa essa segunda verbalização para o seu nome? Fique até o final do vídeo para descobrir. 12. De acordo com a enciclopédia Taisen, Shaka tinha 20 anos quando enfrentou os Santos de Bronze na Batalha das 12 Casas. Portanto, ele era apenas uma criança de 7 anos quando ocorreu a tentativa de assassinato de Saga Atena. 13. Na história canônica, Shaka é visto lutando em 8 confrontos, dos quais é vencedor em 3 deles, contra Ikki na Ilha da Rainha da Morte, contra Seiya, Shiryu e Shun na Batalha das 12 Casas e contra os espectros na invasão do Santuário, o que lhe confere uma taxa de vitória de 37,5%. 14. Se levarmos agora em conta todas as batalhas que travou nas diferentes adaptações, sequências e spin-offs, essas somam um total de 23, resultando no vencedor de 9 batalhas, o que resulta na porcentagem de vitória de 39,13%. 15.
Se omitirmos Doku de Libra, Shaka é, junto com Mudiares, o santo de ouro mais baixo, atingindo uma altura de 1,82 m. Curiosamente, os três personagens são respectivamente originários da China, da Índia e de Jamiel, sendo esta última uma região localizada entre os dois países. 16. Shaka tinha apenas 6 anos quando compreendeu um dos maiores ensinamentos do Buda, o fato de que a morte não é o fim da vida, ou o chamado Arayashiki, que lhe permitiria entrar vivo no domínio de Hades. É claro que, embora soubesse da existência desta condição, ele não conseguiu entendê-la 100%, e claro, alcançá-la até 14 anos depois. Como informação extra, vale ressaltar que, uma vez que soube como alcançá-lo, ele o transmitiu para Athena e, por extensão, para seus companheiros, o que permitiu que personagens como Doku, Aioria, Seiya e companhia soubessem como executá-lo, ou seja, Shaka mostrou o caminho e foi só uma questão de não se perder na viagem. 17. A palavra Arayashiki significa literalmente a morada da consciência, ou a morada dos sentidos. No budismo, é necessário percorrer um caminho de 8 etapas para chegar a esse estado, e é essa a razão pela qual Masami Kurumada a associou a um 8º sentido dentro do universo de Saint Seiya. 18. Na série de anime, quando Shaka confronta a Aiolia de Leão na sala do Grande Mestre, os dois são jogados ao ar quando seus socos colidem. Depois disso, Saga controla mentalmente a Aiolia quando ele se levanta, mas Shaka não aparece em cena e, claro, ele não tem conhecimento do ataque contra a Aiolia. A única razão para isso acontecer seria se Shaka ainda estivesse inconsciente ou pelo menos atordoado, enquanto o último acontecia. Caso contrário, se ele estivesse consciente e tivesse visto claramente o ataque, isso indicaria que concordou com as ações do Patriarca. Curiosamente, no remake em CGI foi exatamente isso que aconteceu naquela cena. Saga intervém na luta e controla a Aiolia, enquanto Shaka tem plena consciência de tudo o que está acontecendo. 19. A data de nascimento de Shaka é 19 de setembro. Ele é originário da Índia e foi ali mesmo às margens do rio Ganges onde realizou a maior parte de seus treinamentos. Como informação extra, no mangá spin-off O Ressurgimento de Poseidon, somos informados que durante sua estada naquele país, ele conheceu ninguém menos que Krishna, que anos mais tarde se tornaria o general marinho de Chrysaor. 20. A morte de Shaka sobre as Salas Gêmeas é uma alusão à história de que o Buda morreu à sombra dessas mesmas árvores, alcançando a iluminação. Ao mesmo tempo, após morrer sob esses efeitos, Shaka consegue atingir o 8º sentido. 21. Durante a saga de Poseidon, os Cavaleiros de Ouro sobreviventes discutem se deveriam ou não ajudar os Cavaleiros de Bronze na batalha. Curiosamente, embora Shaka esteja presente em cada uma dessas cenas, ele é o único que não teve um único diálogo nelas. 22. Shaka é um dos 2 Cavaleiros de Ouro que é capaz de manejar tanto a técnica de teletransporte quanto a levitação sem o uso de psicocinese, como é o caso de Mudiares. E se você está se perguntando o outro cavaleiro que possui ambas as habilidades, é Death Mask ou Máscara da Morte de Câncer. E até aqui as 22 curiosidades de Shaka de Virgem. Sobre qual personagem você gostaria que fizéssemos o vídeo a seguir? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes de terminar, aqui está o fato que faltava mencionar. E é que no anime Shumatsu no Valkyrie existe um personagem chamado Shaka, cujo nome está escrito com os outros kanjis que mencionei antes, e cuja tradução do japonês é Buda. Eu sou o seu amigo Cal, e nos vemos na próxima aqui no Star Hill, seu canal de Saint Seiya e anime.